This is Altitude. Olá, como vai, gente? Mais uma vez nós estamos aqui no nosso podcast Pode ou Não Pode, e desde já eu quero te agradecer a sua companhia e te fazer o mesmo pedido de sempre. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, acesse aí, se conecte conosco, conecta aí para você estar ligadinho no sininho, aperta o sininho aí para você receber as nossas novidades. E hoje, no episódio de hoje, eu tô com uma pessoa que muito, mas muito importante, só conhecia de ouvir falar, mas muito bem. E hoje está aqui o Bispo Celso Rabesco, líder da Assembleia de Deus não, né? Comunidade Agnus Dei. Não é Assembleia de Deus não, né, pastor? Já saímos de lá. Já saiu, dia de bom, mas saiu. Sim. Obrigado, Bispo, é um prazer receber o senhor, é uma honra. Sei do trabalho que o senhor tem desenvolvido, sério na igreja, um homem estudioso, gosta de conhecimento bíblico, a gente sabe disso, e eu tenho certeza que hoje vai ser um papo muito bom. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Bispo Cláudio. Obrigado pelo carinho que a gente foi recebido aqui. E é privilégio de Deus. Isso aqui é Deus que escreveu, né? Não tem jeito. Esse dia já está escrito lá faz tempo para nós nos encontrarmos. E Tá bom. uma honra conhecer o senhor nessa tarde. Estamos aqui à disposição para falar um pouquinho da Bíblia, da nossa vida. Isso, de tudo, né? Tudo um pouquinho. E vamos começar. O Celso Rabesco, esposa, filhos, neto, se é natural de Limeira, vamos conhecer um pouquinho da vida do pastor Celso. Então, o Celso Rabesco é filho do pastor saudoso, pastor Guaraci, e da pastora Cida, que já estão morando com o Papai do Céu. Sou casado há 43 anos, fez dia 1º agora. Bênção demais. Dia 1º agora, 43 anos casado com a dona Sandra, que é a que manda lá. Na dona da É a pensão, né? chefe lá. E tem um casal de filhos, que é... O meu filho é advogado, o doutor Rodrigo Rabesco, e pastor também da igreja. A minha nora, que é pastora Lília, é fisioterapeuta, eles ajudam na igreja em tudo. Na parte do louvor, na parte administrativa, ele é o advogado da igreja, cuida da parte jurídica da igreja. Tenho 2 netos que são filhos dele, que é o Davi, que também ajuda muito lá na igreja, toca, 12 anos, e o Benjamin, que tem 6 anos, é uma joia preciosa. E tenho uma filha, que é a doutora Carla, que é fisioterapeuta e psicanalista, e também cuida do Ministério de Mulheres da igreja. Olha aqui. E o meu genro é o pastor Jeremias, que cuida do grupo de homens e me ajuda em tudo. Rapaz, família tá toda tudo lá. envolvida. E a Carol, que é a minha joia preciosa, a única neta, A única, né? 15 anos, é 15 anos. uma princesa. E cuida lá da aula para as crianças também. E o Vitor, que é o mais novinho. Então tá aí uma família abençoada. Grande, né? Grande. Era eu e a bispa, somos em 10 agora. E tem almoço junto a todo mundo ou não? Meu Deus do céu. Eu acho que na casa do senhor também é assim, né? Eles vão tudo pra lá, bispo. Chega de domingo, gente acha que vai ficar livre. Não fica. Eles estão tudo lá e sentam na mesa. E é uma delícia, né? Uma beleza. Bom demais. Família, os filhos são herança do Senhor, mas os netos são presente que é uma oportunidade que Deus nos dá de ver os filhos dos nossos filhos. Pastor, não tem neto ainda. O senhor não tem? Não tenho. Mas logo o senhor vai ver que delícia. Que coisa boa. O senhor vai ter. E o senhor vai ver o vai ser filho bom. dos filhos aí, o senhor vai ver que delícia que é. Eu tô com a Isabela, que o senhor conheceu, até ela Sim, foi lá fazer uma sim. visita na nossa igreja. É a Isabela que tá casada, casou ano O passado. senhor tem quantos filhos? Tem 2. O João Pedro, Ah, o baterista, né? E a Isabela, que faz parte aqui, a co-líder do Ministério de Adoração com Dança. Graças a Deus, estamos bem. Pastor, comunidade Agnus Dei, quando nasceu, o senhor então veio da Assembleia de Deus, a gente está conversando um pouquinho, né? sim. Eu vim da Assembleia, a minha formação teológica é lá, estudei lá, fui consagrado lá em 1990 ao Ministério Pastoral e nasci na Assembleia, meus pais aceitaram Jesus, eu tinha 4 anos de idade. E é muito interessante a história do meu pai. Meu pai se converteu a Jesus indo pagar uma promessa na Aparecida. Eita! Olha para o senhor ver. Ele foi para Aparecida, muito devoto, ele foi para Aparecida
E quando ele estava subindo a escadaria da Basílica Velha, não da nova, da velha, subindo de joelho a Eu lembro de escadaria, uma escadaria, porque eu trabalhei lá, eu lembro disso daí. ele estava Tinham lá. subindo aquela escada de joelho, e uma voz falou para ele assim: o que você está fazendo aqui? Uau. O sacrifício por você eu já fiz. Desse jeito. Levanta daí. Porque ele buscava, bispo Cláudio, ele Era com buscava, sinceridade. ele queria encontrar Deus. Ele falava, eu quero encontrar Deus. Se Deus existe, eu quero. Então, na cegueira espiritual, ele foi para lá. Na ânsia de conhecer Deus. Então lá Deus falou com ele. Para o senhor ter ideia, ele não veio nem com a caravana que ia voltar no outro dia. Ele pegou o ônibus e veio embora. E quando ele chegou aqui em Limeira, ele está subindo a Avenida Laranjeira, onde era a igreja aqui embaixo, que era da Madureira. Aquela rosinha lá embaixo. Isso. E aí, aquela época que essa igreja tinha um alto-falante em cima. Sim, lembro. Eu ia começar o culto, fazia o convite. Eu era da Assembleia, não era, nunca fui da Assembleia. Eu era da Presbiteriana, tinha o alto-falante. Quando chegava perto da hora do culto, eles chamavam. Isso, chamavam. Vem, daqui a pouco vai começar o culto. E tocava os hinos. E estava tocando um hino, Jesus sim vem do céu em glória. E ele passou na frente. E ele chegou, bispo, na casa da minha mãe, que a gente morava 2 quarteirões para cima ali, e falou para minha mãe: ô Cida, vamos lá na igreja dos crentes hoje. E a minha mãe, que era católica, praticante, falou, vamos. Ele falou assim, mãe, como é que a minha esposa foi aceitar o convite de primeira assim? Aí eles desceram no domingo à noite e aceitaram Jesus lá. E eu tinha 4 anos de idade. Tinha 4 anos de idade. 4 anos. E nunca mais. Nunca mais. Saímos. Crente. Crente. Trouxe a família até nós casarmos debaixo daquele... E você tem muitos irmãos? Tenho 5 irmãos. Nós somos em 5. Um morreu com 36 anos de acidente. Deixou 3 crianças pequenas. Morreu 36 anos, morreu prematuramente. Meu Deus. No acidente eu tenho mais 3 irmãs, que é a pastora Elda, a Leia e a Vânia, que é a mãe do Guilherme. A mãe do Guilherme. Tá todo mundo comigo lá. Que benção. Todo mundo comigo lá. Que benção, isso é bom demais. Estamos fazendo a obra que Deus confiou. Eu fui muito dedicado à música, bispo. O senhor gosta de música? Eu sempre toquei na banda. E tocava o quê? Tocava tuba, trompete, trombone. Você sabe que, rapaz, é uma coisa assim, não sei se pode usar esse termo, mas eu tenho inveja santa dos instrumentos de sopro que a Assembleia de Deus, da congregação, os primos lá. Nós temos na nossa igreja uma orquestra. Então, cara, e ela tem quase 40 músicos lá. E lá tem bombardão, tem as meninas, as crianças que tocam. Vou um dia lá. Que dia que a orquestra toca? É sempre na ceia. Mas eu não consigo que você nascer. O senhor tem culto aqui quando? Eu tenho de domingo. Mas que horário o senhor tem? Às 6 da tarde. Então, mas nós temos 2 na ceia. Nós tem 2 na ceia? Às 10 e às 6, quem sabe? Das 10 da manhã? Não, marcar pra ir lá, ué. Quem sabe eu vou dar o senhor pra ir. Não, eu vou lá ver só. Não, senhor vai. Não. Viu? Ontem mesmo que você der que chegou pra o seu batismo, rapaz. Não, vou marcar. Eu amo. Eu acho a vida inteira eu toquei instrumento, né? Tocava contrabaixo também. Em 81 nós gravamos um CD, para o senhor ter uma ideia. Um compactozinho. Não sei se o senhor lembra do... Nós lembro, né? Um compactozinho assim, que é 2 músicas de cada lado. 2 músicas do o grupo chamava Shalom, tocava contrabaixo. Então o senhor toca tudo. Mais ou menos, não enganava, né? Hoje perde esses meninos que tocam aí. Não dá, né? A molecada toca muito. Não, tipo assim, eu falo que eu canto aqui na igreja porque eu sou o dono da bola. Sim, eu também. Porque eles cantam e tocam demais. Não, verdade. Não, é brincadeira. Verdade. Então, agora o senhor deve ser igual eu, a gente valoriza ele. Sim. O grande problema é que se o senhor vê aí as bandas do mundo hoje, o pessoal que toca aí na noite, a maioria aprendeu na igreja. Sim. Porque os pastores não dão valor para eles. Tem muito filho de crente desviado tocando no mundo por conta da falta. De verdade, o senhor é conhecedor da Bíblia, eu sei disso. Não sei se o senhor vai concordar comigo. Existe uma falha, um erro que a direção, que a liderança da igreja comete. E eu vejo isso, e é difícil a gente consertar do dia para a noite, porque é uma cultura. Sim. E tu sabe que tudo a gente esbarra em recursos. Sim. Mas, para mim, a gente tem tentado trabalhar esse lugar devagarzinho. Quem sabe a próxima geração, as pessoas que vêm vindo vai chegar nisso.
um músico, ele precisava de viver de tempo integral da mesma forma como o pregador. Exatamente. Isso Sabe, aí, pastor, isso aí está no coração. Exato. Sabe por quê? Porque a gente vê um monte de meninos e gente fora, porque o lugar deles era... E quando você olha para a Bíblia, Deus separava. Claro que a tribo dos levitas ali tinha o que limpava, tinha o que tocava, tinha o que cuidava. Era uma tribo que cuidava de todo o serviço. Porque geralmente falam os levitas, mas eles eram separados para isso. E às vezes eles são excelentes músicos, Sim. mas não tem oportunidade. Não tem como. E às vezes ele precisa trabalhar até de noite. E ele ama fazer aquilo, né? Ele quer tocar, o camarada que toca, ele quer tocar, ué. Vai falar A gente quer pregar. Exatamente, ele quer tocar. Quer tocar. E então é um problema, para mim é um erro que a gente precisa de mudar a cultura da igreja. A maioria das igrejas acha que a música estão aí. Entretenimento. Eu já ouvi... Antes tipo, preparar o povo para a palavra. É um absurdo. Eu já ouvi muito pastor falar assim, se tiver música eu dirijo, se não tiver também eu dirijo. Não é assim. Não é assim que funciona. A música é essencial para a liturgia do culto. Pastor, então vamos lá, um bate-papo aqui, então nós vamos falar depois o povo uns achar ruim, outros não acham ruim. Mas eu acho que eu posso falar isso para o senhor. E o grande problema da igreja, e o senhor veio de algumas igrejas, e eu já passei, já fui um pouco pastor itinerante, eu sei como que é. Não é a mentalidade da igreja, porque a igreja ela recebe a mentalidade do seu líder. Sim. Para muitas igrejas, o culto começa quando o pregador pega. Exatamente. Que é um absurdo. É um absurdo isso. Que é um absurdo. Isso aí não tem base nenhuma, Bíblia. Como é que pode o negócio? Mas aí você vê o pastor entrando no meio do culto, você vê o culto começa às 6, o pastor ainda tá com o visitante, com o pregador lá, batendo papo na sala. O que a igreja vai ver com isso daí? Tanto é que, tipo assim, tem um pastor da Assembleia de Deus, o pastor Rafael, posso até falar dele aqui, que ele virou um amigo. A primeira vez que ele veio, ele chegou atrasado. A segunda vez, ele chegou atrasado. A terceira, eu falei assim, deixa eu falar uma coisa pra você, o culto começa tal hora. Exatamente. Se você não chegar, você não precisa de vir mais, não. É porque estrela tem que chegar atrasado, chefe. Não. Oxi, eu falei, não. Isso aí. Não, eu tô cedo. Eu tô cedo. Pra mim, o culto começa às 6 horas, 6 horas nós começamos. Nós não estamos... Você não faz culto pro povo. E a gente tá preparando o dia todo. Exatamente. E outra, você não faz culto pro povo, Claro, você faz culto pra Deus. É isso. E esse entendimento que precisa de mudar, da seriedade da música, de como funciona. Precisa. Porque o culto, na verdade... É uma cerimônia, começa com o louvor, adoração, molhando a terra lá, para depois o senhor plantar. A gente precisa de compreender. Fui maestro de coral também por um bom tempo, e eu vivia na música. Aí um dia Deus falou para mim, viu, vamos trocar os instrumentos por um cajado, que chegou a hora. Aí com 32 anos eu assumi a primeira igreja, mas continuei tocando. Eu fui pastor em Iracemapa, tocava, porque não tinha músico. Então tocava baixo lá, tecladinho, Cássio. O Cássio, que parecia a sanfona. Era só Dom Maior, cantava o Zinho do Matos. Lá que eu vi o Elias cantando o Zinho do Matos. O Elias é terrível, né? Não, ele é bom de resenha, o cara é o negão. Uma voz maravilhosa. Então eu tocava só as músicas que eram em Dom Maior. O irmão, eu queria cantar um hino, tá, irmão? É Dom Maior. Se for Dó, né? Vamos botar nesse tom aí. Não, vamos arrumar. Então foi indo assim. E hoje a gente dá muito valor para isso, né? Porque... sem a música na igreja não dá pra gente fazer culto. O senhor trabalhou o senhor trabalha lá com estudo teológico, não é? Nós fizemos duas... Na Assembleia de Deus, o senhor não trabalhava com isso? A gente dava aula lá. Dava aula, né? Na nossa igreja aí, nós formamos 2 turmas do IBADEP, que é o curso básico de teologia, né? Entendi. Então, hoje nós temos eu gosto muito de estudo, e nós temos a escola bíblica, que é de terça-feira. De terça-feira. Então, vai lá os alunos, tem os professores que dão aula. Eu vou lá, sento lá para assistir eles, para ouvir eles e para valorizar eles, né? Porque o cara vai dar aula e a gente está sentado lá, ele fala, puxa vida, né? Ó, o pastor está aí me ouvindo. Exatamente. Gente, eu digo sempre, né? Pastor ensina com exemplos. Exatamente. Essa é uma coisa que alguns pastores não entenderam. Não entendeu. E por isso que não dá certo. Exatamente. A gente ensina o povo vendo, né? Não é ouvindo. Não, é com exemplo. O exemplo nosso não parece, mas a igreja está olhando a gente. Com certeza. Com certeza. Isso é muito... O Jimmy, que estava pregando ontem aqui, ele até deu um exemplo grande de a mulher dele pedindo para ele arrumar lá
torneira, né, Jimmy? Uma torneira. E ele enrolando, né? O homem é assim, né? Vai enrolar. Vai na hora. E aí, quando ele arrumou, sem falar nada, tem um menininho vai fazer 3, né? 3 anos. Quando ele arrumou, ninguém falou nada. O menino chegou, olhou que a torneira tá pingando, mas falou, o pai arrumou. Tá vendo? Então ele tava vendo a torneira pingar, a mãe pedir, e quando o pai arrumou, ele falou, ó, o pai arrumou. Arrumou. Pai arrumou. É isso aí. Exatamente. Então Não chamou o encanador, foi lá e... o pai arrumou. E a verdade é exatamente isso. É isso aí, Né? é isso A aí. gente precisa... É uma expressão, pastor, um princípio bíblico que as pessoas não entendem quando Paulo diz, sede meus imitadores, porque o evangelho ele é imitado. Imitado, é. Então está querendo ensinar o evangelho. Exatamente. O evangelho ele é imitado nas ações, no comportamento, e depois ele se torna. Então, a dificuldade hoje é que tem um monte de gente sentando e ouvindo, né? O próprio Paulo falou que a minha vida prega mais do que minhas Exato. palavras. Eu tava estudando esses dias, sou conhecedor profundo da Bíblia, o senhor sabe. Quando você vai lá em Timóteo, que Timóteo pega a Paulo a Timóteo, fala aquele que almejou o episcopado das 14 ou 15, né? Algumas dá até por inferência. Quando ele fala a respeito de qual é as características de um bom líder, você vai perceber que uma só tem a ver com dom, né? Que é apto para ensinar. Sim. As outras é só caráter. Caráter, tudo E o caráter. senhor vê hoje, quando se separa obreiros, eles vão até ali. O apto para ensinar não é exigido. Não, e aí eu vou acrescentar. Na verdade, não estou exigindo nada, nem de ensinar, nem de caráter. Porque se você for olhar para o caráter, você fala, não vai dar, não. Não tem jeito. Marido de uma só mulher, que governa bem a casa, que paga as contas, que não dá do vinho, do espancador. Não, acabou, não tem nada. Aí não sobra nada. Exatamente. Aí os caras vêem o camarada porque ele sabe falar um pouquinho, não sabe nem se ele sabe ensinar. É por isso que nós estamos vendo. Por isso que está essa coisa maravilhosa. Essa coisa esquisita aí. Exatamente. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos conversar um pouquinho de política? Vamos. E nós estávamos ali, para quem não sabe, nós estávamos tomando um cafezinho ali na minha sala. E o pastor... quantos anos o senhor foi? Trabalhei 14 anos 14 na anos. Câmara Municipal. Desde quando eu era lá embaixo, do lado da Magazine Luiza, lá no centro. E em 2003 mudou aqui para cima. E o senhor trabalhou com um grande líder político, né? Trabalhei. Foi o Jurandir Bernardes. O irmão Jurandir Bernardes, que além de um caráter ilibado, um cristão exemplar. Até hoje ninguém fala nada dele, né? E tanto é que ele foi eleito por 5 mandatos e não tem nada que desabone. E ele foi presidente de Câmara? Foi 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. Foi 2 anos, depois foi reeleito. Nessa época eu era o secretário-geral da Câmara, trabalhava com ele ali. E um cristão ali abençoado. E com exemplo de vida, não só de fala, mas de vivência de vida. Então vamos lá, vou escarafunchar o senhor. Sim. Então o senhor pegou a época que eu lembro, eu não sou tão velho como pareço, só estou um pouco acabado, mas eu lembro assim era Jurandir Paixão, Elza Tanque. O Jurandir Paixão era o prefeito. Era o prefeito, e aí ficava trocando entre ele e o Paulo de Andréia, Pedrinho, Feijão, né? Já tinha passado o Memal. Isso, Memal. Feijão, mas ficava bem ali entre Pedrinho e Jurandir Paixão. E qual é a diferença daquela política para a política de hoje, quando o senhor viu? Olha, bispo, eu vejo naquela política os homens com mais atitude. Como assim, mais Por exemplo, o Jurandir Paixão, ele não falava, eu vou aí e vou fazer. Ele ia e fazia. Ele não tinha muita promessa. Ele tinha mais realização. Então, hoje nós estamos, não só aqui, municipal, estadual e federal, nós temos muita promessa. E pouco se faz com aquilo que se promete. E além disso, olha para o senhor ver as questões cristãs na política. Ao invés de nós entrarmos na política para fazer diferença, para dela nós cuidarmos do povo, nós estamos entrando lá para benefício próprio. Ô, Dino, desculpa aí, atende, pega aqui, eu não sei mais como mexer esse celular aqui. Então nós entramos, entra-se na política, não, porque a Bíblia diz isso. Por que a Bíblia está dizendo? Ai daqueles que decretam leis injustas contra os pobres
órfãos e viúvas. Sim. Está lá. Tá lá. Então, o senhor imagine, o senhor como conhecedor da Bíblia, do Evangelho, que o senhor entra lá Pra fazer e vai diferença. coadunar com ele. Tem condição. Então, infelizmente, esse é o... Fora a questão de entrar lá e outra, uma das coisas que a gente já está até conversando isso. Foi uma das coisas, eu trouxe todos os candidatos aqui, o primeiro que estreou que foi o prefeito, conversando com ele, conversei com todos. Só não vou trazer o de esquerda, porque não vai dar pra gente conversar mesmo. E o podcast é meu e eu trago quem eu quero. Sim. Né? Pode ou não pode? Não pode. Não, por quê? Porque a gente não vai. Eu preciso de. Que não respeite como ser humano, claro. pelo amor de Deus. É. Mas é aguizinho, então não vai dar pra mim ouvir, falar coisa e continuar respeitando. Falar, não, meu irmão, tá fora. É. Então, eu não sou político, eu não. Amamos as pessoas. Exatamente, é meu, é quem eu quero. E aí. O que eu tenho, o que eu falei para todos eles que passaram aqui? O grande problema, e eu estava falando para ele como cristão, como líder cristão, o grande problema dos cristãos foi exatamente isso. É endemonizar a política, dizer que a gente não pode participar, e outras pessoas vêm e assumem. Sim. E os que assumem, em vez de fazer diferença, simplesmente entram no mesmo lugar. Sim. Mas a gente vive hoje as consequências, desde na esfera federal e depois vem desaguando para baixo. O que é? É homens que não têm temor a Deus, homens que fazem políticas para si. Eu estava conversando com um líder político essa semana e falou, pastor, eu não quero mandar algumas coisas que eu estou arrecadando aqui pro poder político, não vou mandar, porque vão fazer lobby com o negócio, e a gente não está aqui para fazer lobby. Não, nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Então, não manda para nós leva para as pessoas que precisam. E é uma verdade. E eu tenho uma crítica a fazer. Assim, ou um apontamento, que depois eu acho que isso aqui pode dar problema para nós, mas vamos lá. Eu vejo que o problema é que a igreja, pastor, ela não soube fazer aquilo que o senhor citou quando a gente está conversando. Você fazer como a garça, ela precisa se alimentar no lamaçal, no pântano, e não se sujar. Sim. E eu vejo que quando a igreja ela foi envolver com política, ela se sujou. Vou falar para o senhor no quê? O senhor sabe disso. E eu falo isso para a glória de Deus. Eu não tenho um piso que político me deu aqui. Eu não tenho um saco de cimento. Eu não tenho um saco de cimento que político deu aqui. Agora, domingo passado eu tive um vereador aqui. E como é que eu trato? Do jeito que a Bíblia diz. Honra e ora. Sim, com certeza. Honra e ora. Ó, tá aqui fulano de tal, líder da igreja, é líder da cidade, é autoridade. A Bíblia diz que nós temos que honrar e abençoar. Sim. Vem aqui, ó. Nós vamos te honrar e vamos te abençoar. E altar não é lugar de dar para político fazer exatamente campanha. Como eu penso. Porque, na verdade, a igreja entrou lá não para se beneficiar da política. A igreja entrou lá para que a lei fosse estabelecida. Sim. Para que as coisas fossem corretas. Então, quando o senhor entra lá pensando no senhor... Volto a fazer a mesma coisa. Porque aí você pega, tipo assim, você pega uma Assembleia de Deus que elege vereador para legislar a favor dela, uma quadrangular que elege vereador para legislar, eu tô falando, não é local, mas se é local também, Sim. Mas a gente vê a movimentação das igrejas em todas as esferas dessa forma. Igual eu lembro quando na eleição passada, tinha o Leonardo, um homem que eu confio, queria ser vereador. Eu falei, o seu apoio. Eu falei pra igreja, ó, eu tô apoiando. Então os irmãos orem, se achar que devem, ele tem o meu voto. Mas não é curral eleitoral, ó, todo mundo vota nele. Sim. Ele vai trabalhar para a cidade. Então ele vai trabalhar para não crente, para candomblessista, ele vai trabalhar para todo mundo. É a lei? É a lei, Poxa, exatamente, né? Dentro de princípio e padrão cristão. Eu acho que a igreja perdeu nesse lugar. Sim. Porque a lei e os princípios, elas estão alinhados à vontade de Deus. Exatamente. Deus não trabalha...
Sempre a gente fala isso, ó, Deus matou aquela pessoa. Foi Deus que matou. Não. Tem um princípio aí para ser obedecido. Se o senhor descumpre o princípio, o senhor tem consequência. Quebrar a lei da gravidade. Ó, o senhor não vê aí quantas pessoas sofrendo. Aí a Bíblia fala assim, honra seu pai e sua mãe para que seus dias sejam prolongados, sejam abençoados. O cara não honra o pai, não honra a mãe, o que ele vai ter lá na frente? Sim, com Não certeza. tem problema. Exatamente. Então, é princípio isso. Então, a lei de Deus estabelecida com princípio. Se eu honrar meu pai e minha mãe, eu vou ter uma vida. É claro que a gente vai lutar para isso, para aquilo, mas a bênção vai nos acompanhar. Se o senhor não quer a bênção, desonra seu pai e sua mãe. E uma das coisas que o senhor concorda que a gente tem que preparar essa nova geração para assumir os cargos públicos? Precisa com urgência. Com urgência precisa preparar. E à luz da Bíblia, porque, irmão, o bispo, é fácil o cara falar assim, eu vou entrar lá na política para me ser um José. Não vai ser um José. Eu quero ser um Daniel. Só não vai ser um Daniel. Porque esses caras eram ilibados. Sim. Esses caras eram tementes a Deus. Então hoje a gente, por um voto, o senhor pode perder a bênção de Deus por um voto. Esse voto vai cumprir princípios, a lei e abençoar os pobres, os menos favorecidos, a nação, o povo, é em favor do povo. Eu tive alguns, eu tive o presidente da Câmara aqui, o Everton, que é cristão. Sim, o Everton é uma bênção. É um menino sério. E ele disse para mim, não sei se o senhor viu o nosso podcast, ele pegou e falou que os dois grupos que tinha quando foi para ele ganhar como presidente da Câmara, que era um outro grupo de conservador também, e já tinha resolvido, tá gravado, só estou repetindo o que ele disse, que quem decidiu qual grupo seria presidente, qual grupo ganharia dos dois que estava concorrendo, era o voto da Isabeli do PT. E que um grupo conservador já tinha oferecido a vice-presidente. Porque eu perguntei, mas como é que você lida com isso daí? Porque nada contra a Isabeli ser humano. A Bíblia diz que nós temos que amar e não tem problema nenhum com ela ser humano. Ela está dentro das convicções dela, só que as convicções dela não batem com a minha. Então não tem jeito da gente concordar nisso. Mas desrespeitar nunca, a gente sabe disso. Mas aí, eu falei, como é que você lida com isso daí? Porque o PT tem uma agenda estabelecida, a esquerda tem uma agenda estabelecida. E hoje a política é de viés, não é aquela política. Hoje a política ela virou uma política ideológica. Essa é a verdade. A gente está vivendo uma política que está se discutindo sexo de criança, está se discutindo se criança deve ter iniciação sexual, está se discutindo coisas que há 30, 35 anos atrás nem se discutia. Sim. Discutia educação, mas não tinha essas coisas. E aí eu peguei e falei para ele, mas como então? Ele falou, pastor, porque o outro grupo já tinha oferecido para ela. Ela chegou para mim e falou assim, o outro grupo me ofereceu a vice-presidência. Coisa de política, né? Sim. Mas eu não quero votar nele, mas você me oferece a vice-presidência? Eu falei, então tá bom, já que o outro ofereceu, eu te dou. Eu falei, então você tá de brincadeira. A Isabeli que decidiu qual dos grupos que ia. Ele falou, falou aqui desse jeito. Aí você fala, poxa vida, como é que pode um negócio desse? Pois é. Como é que pode um negócio desse? É complicado, né? Por isso que nós temos que preparar a nossa turma. Sim, precisa. Agora, eu acho que o povo cristão perdeu um pouco de interesse na política. Porque demonizou e perdeu-se, assim, o interesse por decepções que tivemos. Sim. Então, nós precisamos recuperar isso. Não, mas precisa, sabe por quê? Porque decepcionar não vai nos abster das consequências da política. Exatamente. Esse é o problema. Tipo assim, eu não quero saber de política. Tá bom, mãe, então não vou depender. Não, claro que você vai depender. Ela que vai decidir onde você vai estudar, o médico, as leis, se o arroz vai ficar caro, se o arroz vai ficar barato, se a gasolina... Não tem como falar, não quero, mãe. Não existe. E tem muita gente dizendo, eu não voto mais em ninguém. Mas como não voto em ninguém? E não entender que quando não vota, tá votando. Exatamente. Não é verdade? É complicado, né? Com certeza. Então, a decepção do povo em geral, é isso que nós precisamos trabalhar nas pessoas para que haja interesse de viver uma política séria. E a gente não está trabalhando. Nós estamos demonizando ela. Lá não é para crente, lá não é para isso, lá não é para aquilo. E
deixando de fazer a nossa parte, que podia melhorar a questão dessa nação, desse estado. Do jeito que a gente tem visto essa coisa tão, infelizmente, né, tão deprimente, porque a gente tá experimentando aqui no nosso, Exatamente. no nosso país. Pastor, quantas igrejas o pastor tem? Eu estava vendo lá, não é só aqui em Limeira, né? Nós temos uma igreja ali na Vila Pisa, que é na rua General Rondon, na Vila Pisa. Uma congregação. Uma congregação. Está completando 1 ano agora. Nós temos uma igreja em Cosmópolis. Pastor Luizinho está lá. Faz 6 anos. E temos uma congregação pequena, que já tem 2 anos, mas é muito difícil o lugar. É em Conceição do Jacuípe, na Bahia. Na Bahia. Era um missionário que eu ajudava lá e, por fim, por razões administrativas, nós abrimos essa congregação lá. Temos um salão lá, mas é um lugar difícil. Fala para o senhor como é difícil lá. Meu Deus, como é difícil pregar. Tem muita igreja. Tem a questão espiritual é muito forte, muito difícil de se implantar uma igreja no lugar daquele. Muito escândalo, muitas igrejas, o catolicismo muito forte, sim, o espiritismo e tantas outras coisas. Então ele está lá lutando lá, vai fazer 3 anos já. E é bem pequenininha. Então nós ajudamos lá. E é isso aí o trabalho que nós temos. E eu não sei qual é a visão do senhor, mas na cidade eu não tenho muito assim a intenção de muitas igrejas. Eu sou muito... tenho uma sede, no máximo 1 ou 2 igrejas. Eu ainda não... Eu penso assim, a gente precisa... Nós nos movemos desse jeito, eu e minha liderança. Eu não trabalho muito pela necessidade. Se a gente for trabalhar na necessidade, você vai estar sempre fazendo alguma coisa. Sim, né? sim. Eu sempre costumo dizer que Jesus ele não parava nas necessidades, né? Ele tinha sempre em mente o propósito de Jesus sempre foi a cruz. Sim, exatamente. E então ele não parava nas doenças, ele não parava nos elogios, não parava na celebração, ele tinha um propósito. E eu acho que é algo que a gente precisa de aprender, né? Você não pode parar na necessidade das pessoas, senão você vira um assistencialista, né? Sim. É que eu costumo ensinar meus meninos aqui. Quando a gente vai atender e vai cuidar das pessoas, se você colocar um saco de dinheiro, você acaba com ele todo dia. Acaba. E o problema das pessoas não vai acabar nunca, né? Então, a igreja ela precisa de ajudar o órfão, a viúva, o papel social tem que ser feito, mas ela não veio para fazer o papel social. Ela faz, mas o propósito não é esse. Sim. Ela faz como um meio de estabelecer o reino, de mostrar que Jesus toca, que Jesus faz. E se a gente parar na celebração também, você vai viver de festa, né? Você vai acabou uma festa, você vai ter que estar inventando outra. E é isso que muita gente está fazendo. Exatamente. Para manter o povo. Para manter o povo. Então o senhor faz uma festa, mas o povo não cria uma vida de doutrina bíblica. Não de costume, mas uma doutrina bíblica que são os fundamentos. Eu lembro quando a gente começou há 16 anos atrás, eu falava assim para o pastor, cofundador comigo, pastor Francisco, e para pessoas. Eu falei, gente, porque na verdade, assim, pastor, eu nunca trouxe um pastor famoso, uma banda famosa, por muitos anos. Nunca. Porque eu não acredito nessa dinâmica. Sim. Tipo assim, uma coisa é você fazer um evento, você trazer alguém que vai abençoar. Eu acredito muito naquele princípio. Quando você recebe o profeta, no caráter do profeta, você recebe o dom do profeta, né, o galardão do profeta. Eu acredito nessa unção de reconhecimento. Mas para encher a igreja, para ganhar pessoas, eu sempre dizia assim, vamos estar aqui. Na época a gente tinha esse trabalho, terça, quinta e domingo. As pessoas vão passar aqui, vão ver a gente aberto. Quem vai falar para as pessoas é as pessoas com quem nós estamos cuidando. Sim. E a pessoa vai vir, ela vai ver, o fulano que está aqui, é o irmãozinho do violãozinho. É o dia a dia, né? É o dia a dia. E aí você cria estrutura, você cria sustentabilidade.
Então, é dessa forma que a gente caminha. O senhor forma a família, né? Exatamente, e aquilo, né? Eu sempre também falo, né? Tudo que nasce grande é monstro, né? E outra coisa, tem pessoas que não dá para o senhor trazer da igreja do senhor, Não dá, né? mesmo que ele seja famoso. Não tem condição. Ele tem vício de doutrina, o senhor vai ter problema. Exatamente, e aí, tipo assim, é um desserviço que faz. Exatamente, quando vai embora o senhor fica com problema. E cala a bucha que eu falo, senhor. Ô, pastor, e como é que foi para o senhor fazer essa transição? Porque o senhor vem da Assembleia. Sim. E aí a maioria das pessoas que acaba se achegando acaba sendo dentro do lugar onde o senhor trabalhava. Como é que você fez essa transição? Porque a Assembleia ela tem um DNA, ela tem uma forma de fazer. Sim. Foi difícil, ou tem gente que chega lá, não, mas porque o senhor era da Assembleia, porque eu vivi isso. Como é que foi isso pro senhor? Até o bispo Elias brincava comigo, ele falou para mim assim, rapaz, coloca a Assembleia aí. Se você colocar a Assembleia, você está com 5.000 pessoas aí. Você é conhecido, o povo te conhece. Mas, Bispo Cláudio, por que eu vou colocar a Assembleia? Eu ficaria lá. Uhum. Eu ficaria lá. Por que eu vou sair para colocar? Eu vou sair da Assembleia, uma Assembleia sai dentro de mim. É um projeto que eu tenho. Há um projeto. Sim. Então, quando nós saímos com essa convicção. E veio bastante gente. Teve gente que veio e voltou. Porque achou que ia continuar a Assembleia. Ele achou que a liturgia seria a mesma. E quando ele participou de um mês, 2 meses de culto, ele falou, opa, é diferente aqui. Então vou voltar. O senhor não vai fazer isso? O senhor não vai fazer aquilo? Não, aqui não. Isso aqui foi Deus que me deu. É um projeto dele para a minha vida e nós vamos ser assim. Ah, então tá bom, eu amo o senhor, mas vou voltar. Beleza, Amém. sem nenhum problema. Você não é obrigado a ficar aqui, não. Certo. Então hoje eu tenho lá uma gama muito grande de pessoas de todas as igrejas. Entendi. Quadrangular, Filadélfia, Assembleia, Nazareno, tá todo mundo lá. Então, qual é o diferencial? A cada 3 meses, 4 meses, mais ou menos, nós fazemos um culto que chama Bem-vindo à Casa. E lá eu vou explicar para as pessoas que estão chegando o que é a Agnus, qual é o nosso credo, o que nós cremos, qual é a nossa doutrina, para que a gente possa... gostei, é isso que eu quero, eu vou ficar aqui com o senhor, tá bom. Preenche uma ficha aí, você vai a partir de hoje, você é membro aqui. Bispo, eu achei que era assim, que podia ser assim. Eu tenho um ministério assim. Irmão, aqui nós não temos esse tipo de ministério. Eu respeito você, fica onde você está, nós continuamos amigos, mas não dá. Aqui nós precisamos ter um padrão, porque senão, bicho, Não adianta. vira uma coxa de retalho, o senhor não sabe mais. Tá enroscado. O que nós somos? Somos uma mistura de tudo. Não, e não é assim. Nós precisamos ter Por que Agnus Dei, esse nome? Então, Agnus Dei, na verdade, ela veio dos Estados Unidos. Só que o missionário que veio dos Estados Unidos para o Brasil era Igreja Apostólica Graça para as Nações. Então, o Agnus era a sigla. Tá, juntava... Apostólica Graça para as Nações. NUS, que era dos Estados Unidos. Sim. E quando nós filiamos a eles, andamos aí, acho que foi 1 ano. E por que o senhor se filiou? Porque eu tinha um amigo lá. Então, quando eu saí da Assembleia, para não falar, ele saiu para abrir uma igreja. O senhor tinha esse problema? Eu tinha. Que o senhor vê também que não tinha nada a ver, né? Nada a ver. Mas era um temor. Sim, porque é um rebelde que abriu uma igreja. Não, eu sofri. Essa pecha aí que os caras querem colocar na gente, na verdade, é isso. O senhor tem um chamado, eu também tenho um chamado. Exatamente. Não, e eu sofri com isso. Tipo, E eu tenho que... A pessoa falava assim, ele abriu igreja para ganhar dinheiro. Agora ele vai dar o golpe mesmo. Falou. E para mim eles diziam assim, essa igreja vai fechar porque só tem jovem aí. 6 meses eu dou para essa igreja fechar. Aí o senhor procurou então, o senhor tinha um amigo. Tinha um amigo que era de Piracicaba, que era da Quadrangular, que tinha saído desfiliado a Agnus. Então essa Agnus, rapidinho ela cresceu no Brasil todo. Só que pelo líder ser neófito,
Muito novo. Ele cresceu e falou, opa, é muita gente. Então nós vamos começar a cobrar o nome. Reut. Franquia. Franquia, vai ter franquia. Aí eu falei, peraí, tô saindo de uma igreja. Que já tem lá umas coisas, tudo que eu Tem gosto. que levar lá. Agora o cara lá de Eu Sorocaba tô saindo de uma corrente pra entrar na outra. não me deu Nada. um tijolinho para impor aqui. Agora o cara quer que tudo seja levado para lá. Não, parou. Aí reuniu os pastores da diretoria. Disseram assim, ó, então a partir de hoje nós desfiliamos dele. E somos Comunidade Evangélica Agnus Dei, que significa o Cordeiro de Deus. Aí fizemos estatuto, registramos na Receita, tá tudo direitinho. CNPJ novo, tá, beleza. E prosseguimos assim. Entendi. E eles aí, um monte dessas igrejas que tinha, eles em um ano, bispo, eles tinham quase 50 igrejas no Brasil. Rapaz. Todos saíram. E ele ficou só com uma igreja e tá lá. Entendi. E era para ser um Entendi. evento forte. Por isso, então, que é Agnus Dei. Aqui a nossa é Comunidade Evangélica Agnus Dei. Era a Igreja Apostólica Graça para as Nações. Era Agnus, que é Apostólica Graça para as Nações United States, que era dos Estados Unidos. Então, tiramos e mudamos o estatuto. Entendi. Você aproveitou e depois o Agnus se tornou, que é... O Agnus, que é... mas E aí, assim mesmo nós tivemos problema. Para o registro de patente, nós tivemos problema, porque eles queriam proibir a gente de registrar esse nome. Só que Agnus Dei, por não ser uma palavra do português, nós não temos poder sobre ela. entendi. O senhor não pode comprar uma palavra Agnus. Entendi. Isso não pode ser. Então nós colocamos Comunidade Evangélica Agnus Dei, mudamos o símbolo e registramos a patente. Bispo, vamos lá, vamos fazer aqui um bate-bola. Sim. O senhor está com 14 anos de ministério. Claro, aquilo que o senhor pode falar, o que o senhor não puder, está tudo em ordem. Pode O que ou o não pode? senhor faria de novo e o que o senhor não faria mais? O que o senhor acha que pode fazer para quem está começando e o que não pode fazer para quem está começando? Para quem está começando, tenha certeza da sua chamada. Se você não tiver, não faça. Porque o senhor sabe que não é brincadeira. O negócio é sério e a gente sofre. Tem a certeza? Mesmo o senhor tendo chamado, o senhor sofre. O senhor sabe do que eu estou falando. Sim, muito. O senhor está em 16 anos, o senhor sabe como o negócio... Então, mesmo com chamada, pense um pouco. O senhor sabe como é que eu fui chamado? Eu trabalhava na Justiça do Trabalho, antes da Câmara. Eu tinha um excelente emprego. Eu ganhava um excelente salário. Nós trabalhávamos da 1 às 6 da tarde. Nós tínhamos 2 férias no ano, que era a férias legislativa e a férias trabalhista. Pô, tava bem. Vale, o senhor tinha o que o senhor pensava, vale transporte, vale refeição, vale comida, vale mistura. Vale café, vale tudo. Vale bife, vale tudo. Salário bom, prêmio. Eu estava no balcão atendendo um advogado que já morreu, Carlos Nakaguma. E eu ouvi a voz de Deus dizendo assim, sai daí. Eu não te quero aqui, eu quero você no meu reino. Pastor, eu olhei para trás, isso me arrepia até hoje. Eu olhei para trás e tinha um irmão que trabalhava comigo e falei, você está falando comigo? Não, falei nada não. Aí eu falei, isso aqui é minha cabeça? Eu voltei, continuei ali atendendo. De novo eu ouvi perfeitamente, eu não te quero aqui, eu quero no meu reino. Era uma terça-feira, pastor, bispo. E eu falei, que coisa louca isso. Eu vou sair daqui? Esse emprego, meus filhos, minha esposa. Eu vou sair daqui. Procura isso. Aí eu falei, bom, tá bom. Hoje é terça-feira. Se é o senhor que está falando comigo, eu vou pro culto. E o senhor vai repetir isso aí lá. Porque eu preciso fazer uma prova do senhor. O senhor me perdoa, mas eu estou fazendo uma prova. Aí eu fui. Só que antes de eu ir, eu conversei com o juiz, que era o doutor Francisco Montanagna Neto, da Igreja Batista de Campinas. Ele era o titular aqui em Limeira, da vara trabalhista.
Ele falou, não faz isso, rapaz. Não faz isso, que chamada. Cuida da sua família aqui, o salário que você tem, olha a posição que você tem. Tem uma posição social boa entre advogados aqui, entre juízes. Vai sair daqui. Eu falei, tá bom, doutor, eu vou embora, depois a gente volta a falar. Aí eu fui na sede na terça-feira e o pastor Joel, ele pregava toda terça-feira para os pastores, para a igreja, para quem estava lá. E aquela mensagem pastoral de pai para filho. E ele pregou aquele dia, bispo, como nunca. Eu lembro da palavra dele, Efésios, fortalecei-vos na força do seu poder. A graça é na força do poder. E eu ouvi aquela mensagem e tal. Acabou o culto. Eu falei, nossa, ele não falou nada, então eu vou continuar no serviço. Graças a Deus que Deus não falou nada. Aí dei a mão para ele, estou descendo. Os pastores davam a mão para ele, ele descia, tem uma escadinha do lado esquerdo, do lado direito. Quando eu estou descendo a escada, ele falou assim, ô irmão Celso, vem aqui um pouco. Quando ele falou isso, bispo, eu falei, não é brincadeira. Esse homem vai falar para mim as coisas que Deus falou lá. Eu não queria ouvir isso. Eu não queria ouvir. Eu estava bem. A confirmação. Eu estava bem. Aí ele falou assim, senta aí que eu quero falar com o senhor um pouquinho. Aí ele falou para mim assim, olha, eu estava orando de madrugada e orando pelas igrejas. Quando chegou em Iracemápolis, Deus falou para mim, uau, coloca o pastor Celso lá. Bispo Cláudio. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, o que é que eu faço agora? Aí ele falou assim, domingo você não vem aqui na sede, vai lá visitar. Depois você me dá a resposta. E eu fui no domingo. Cheguei lá, tinha 4 pessoas na igreja. E o pastor descendo a lenha. 4 e o camarada sortando. Sabe qual era a mensagem? Sabe qual era a mensagem, bispo? Era assim, ó. Aqui eu quero qualidade e não quantidade. Eu falei, não é possível que eu tô ouvindo isso. Uma coisa dessa. Aí, o cara só tava com 4 e tava falando isso. Na lenha. O senhor imagina que obreiraço que era isso aí. Aí eu vim embora, chefe. Vim embora. Cheguei em casa, falei, meu Deus, o que eu faço agora? Segunda-feira, falei com o doutor Montanari. Mas você era casado? Casado, já tinha 2 filhos, mocinho já. E meu filho tocava na banda da sede, minha menina era adolescente. Cuida, ela continuou tocando barco. Meu Deus! Bispo do céu. Aí eu falei para a esposa, falou, não me faça isso. Rapaz, é difícil. Não faça isso, pelo amor de Deus. Falei, tá bom. Sabe quando o senhor sai de casa perturbado? Eu imagino. O que eu vou fazer? Deus está falando comigo? Deus falou e... Agora amanhã não quer. Agora amanhã eu vou logo, tá doido? Deus é Deus de confusão, então alguma coisa está errada. Aí fui, cheguei lá, pedi minha carta de desligamento pro juiz. Mas a mulher falou para não... Mas o senhor fez mesmo assim? Fiz. Quando eu cheguei em casa, falei para ela, saí. Ela falou, não, você não fez isso. Eu falei, fiz, é sair. Você vai ver agora se Deus vai nos dar o sustento que nós precisamos. Aí você ficou numa situação, hein? Porque a mulher apoiando já é difícil. Imagina... Agora você falou, ou é Deus mesmo, eu tô enrolado. Foi 2 anos, foi 1 ano praticamente. Difícil. A gente só não passou fome porque Deus não permitiu. Mas necessidade passou bastante. Rapaz, e como é que foi esse processo com a esposa? Foi difícil. É que ela sempre foi uma... Mulher de Deus. Uma mulher tranquila de Deus. Porque senão não tinha... Não tinha suportado, não. Desse jeito não tinha. Quando eu fui reclamar da minha situação para a liderança, a palavra que eu recebi foi essa. Pede para a esposa vender joia. Eu falei com Deus, eu saio de um trabalho
Que eu tinha sustento. O senhor me chamou para mim agora ter que botar minha mulher para vender joia para me sustentar? Não. Aí foi que numa reunião que a gente estava, o irmão Jurandir falou assim, viu, vem trabalhar comigo na Câmara. 1998. Eu entrei como assessor com ele. E aí Deus abençoou. Aí eu passei a ser integral na igreja. E com o salário da Câmara, mais o salário integral, Deus Você estabilizou. Então, a primeira tem a convicção da sua chamada. O que mais? Tem a convicção. E entenda que vai haver sofrimento. Mesmo com a convicção. Então, vá crendo na chamada, mas vá na certeza que vai ter luta. O que mais? O que pode? E o que não pode? Cuidado com as pessoas. Porque vai aparecer muita gente querendo ajudar o senhor, mas não está querendo ajudar, está querendo o que o senhor tem. Esse é o grande detalhe. Se a chamada é do senhor, é sua. Não queira repartir com o Ló, porque o Ló junto o senhor vai ter problema. Essa é a grande verdade da chamada. Decepções, pastor? Muitas. Traições, muitas. O que o povo fala da gente quando você sai de um lugar para começar uma obra é assustador. E tira umas coisas do Passou por isso. A gente dá risada, né? Chega uma época que os começam a dar risada e fala, o que eu vou fazer? Rapaz, teve uma pessoa que quando eu saí do meio dele, depois eu fiquei sabendo por um parente que ele sabia até a casa da minha amante e que eu tinha filho. Pois é. Rapaz, que isso. Eu vou contar uma coisa pro senhor. O primeiro culto que eu fiz da Agnus, depois que eu fui saber, o primeiro culto que nós fizemos foi num sítio, porque não tinha onde ir. E os irmãos ligaram, onde vai ser o culto? Eu falei, que culto, irmão? Eu já saí, não quero mais saber disso. Não, mano, o senhor tem que fazer um culto, irmão. Estou esperando aqui as pessoas querem um culto. Aí o irmão Sérgio cedeu para nós uma chácara dele que dá 20 quilômetros daqui lá. No meio da terra. Eu fui, quando eu cheguei lá, bispo, tinha 100 pessoas lá cantando. Rapaz, tinha uma igreja esperando. Falei, mas que é isso? Que é isso? E aí, depois de 3 anos, eu recebo... Olha pra você ver, depois de 3 anos eu recebo uma carta em casa. Com um CD do culto. Primeiro culto que nós fizemos. Eles gravaram o culto para ver se eu ia falar mal deles. Poxa. Mas então foi uma armadilha? Sim. Aí eu recebo na minha casa um CD. Falei, nossa. Aí coloquei lá para ouvir. Era o culto nosso. Alguém gravou. E mandou para eles para ver se a gente ia falar deles. Mas eu fui tão bom, porque Deus foi bom comigo, porque eu falei, olha, gente, nós estamos saindo para um propósito de Deus. O lugar que nós viemos é abençoado, nós somos abençoados lá, nós encontramos Jesus lá, fomos fortalecidos na fé lá, fomos ensinados lá, nós amamos aquele povo. Nós estamos saindo não porque nós odiamos, nem porque... É porque nós temos um propósito, um projeto novo de Deus para a nossa vida. Aí eu ouço isso aí no CD. Agora, o senhor imagine a decepção da pessoa ouvir um CD desse e falar... Eu não peguei, não. Não tem jeito de eu pegar. Exatamente. Se eu pego, eu mato, mas não teve jeito. Então é assim, o que pode? Ter a convicção da chamada sabendo que vai ter problema do mesmo jeito, vai ter dificuldade. E cuidado com as alianças, é assim que a gente pode falar. As alianças. Cuidado com a aliança, bispo. Os gibeonitas, né, da vida, né? Sim. Moabita, gibeonita, parece tudo. Parece, rapaz. O problema é que o gibeonita, ele vem querendo reconhecer a autoridade, ou ouvir o que Deus fez, mas na verdade, o que ele quer é aquilo que você tem. Ele quer o que você tem. E um grande detalhe, nós precisamos crer em Deus. O senhor sabe que nós vivemos de milagre. Sim. No decorrer dos nossos senhor 16 ou 14, sim. Nós estamos vendo aí que a gente vive de milagre. As pessoas não... na verdade, pastor, é assim, entrevistado aqui ao senhor, mas... Não, mas é Deus. Na verdade, as pessoas não têm ideia de, tipo assim, muitas vezes eles veem a gente, né, depois de um tempo, vê algumas conquistas, e eles falam assim, nossa, aquela pessoa lá deve ter
é alguém rico que dá dinheiro, ou deve... Não, é milagre, milagre mesmo. milagre. Você sabe que é Deus que milagre. opera. A gente aprende a viver isso. Exatamente, dependência total do Senhor. Eu comparo isso, bispo, quando quando eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai, eu tinha quase 40 anos. Mas nós sempre fomos filhos bem próximos dele. E quando eu perdi ele, eu achei que tinha acabado as coisas para mim. Eu pensava assim, como é que eu vou fazer agora sem meu pai? Então o senhor acaba dependendo de Deus. Sim. E não mais daquele pai que o senhor tinha. Quando nós saímos desse lugar, onde nós estávamos, a gente acha, no começo a gente acha que a gente... Tá meio sem órfão, meio perdido. O senhor pensa e fala, meu, o que eu vou fazer agora? Eu costumo dizer que logo quando a gente na verdade o que? Eu saí da presbiteriana, fiz o seminário Nazareno, né? Tentei me encaixar em algumas igrejas, na época eu frequentei Filadélfia, gostei da Nazareno, mas não deu para caminhar aqui na cidade. Aí eu fui fazer o seminário Nazareno, por direcionamento de um pastor. Mas na verdade, quando eu saí da presbiteriana, e a gente saiu de lá por conta da experiência carismática, o que eu gostaria era de ser um pastor auxiliar. Eu queria ser um pastor auxiliar. Pregar de vez em quando, atender os irmãos, fazer visita, carregar a bolsa do pastor. É isso que eu queria. Mas aí não deu certo com os pastores e tal. Aí eu fui fazer o seminário Nazareno. Depois que eu terminei o seminário Nazareno, o superintendente, que na época era o Luiz Henrique Biazon, ali de Rio Claro, me chamou e falou, pastor Cláudio, você não quer... O pastor Francisco estava comigo até. Você não quer começar uma quarta Nazarena em Limeira? Tinha 3. Eu falei, não, pastor, a gente tem uma visão, um direcionamento, então vamos caminhar. E a grande dificuldade é que quando nós começamos ali em 2008, o sentimento que eu tinha, até que eu fui buscar companheirismo de um pastor. Eu falava para ele, a gente se sente muito sozinho. Sim. Você parece um cachorro que é da mudança. Deus, como isso O sentimento que eu tinha é que nós era uma canoinha que estava no meio do mar com os transatlânticos passando. Sim. Passava, jogava pra você pra lá, jogava pra você pra cá. Né? E você pega aquela... Essa é a sensação. Esse monte de igreja funcionando, aquele negócio, você ali pequenininho. E aí você dependendo de pessoas, né? Porque tipo assim, quando você tá começando, faltou muita gente, né? Se faltar 4, Jesus amado, nós começamos com 8 pessoas. Você começa, faltou 2, meu Deus do céu, faltou um quarto da igreja. Sim. E aí você precisa de aprender a confiar em Deus. Essa é a questão. E precisa mesmo. E isso ensina tanta coisa pra gente, né? Com certeza. Amadurece o ministério, amadurece a nossa vida. A dependência de Deus é fantástica. É lindo depender de Deus. É bom demais, né? Ele faz coisas maravilhosas. Tanto é que o senhor é um exemplo que eu sempre falo para as pessoas. A pessoa pergunta para mim, fala alguma coisa que você viveu de dependência de Deus. Estavam construindo ali, onde nós estamos hoje. E eu lembro que nós ligamos para uma empresa em Piracicaba para comprar o caminhão de concreto. Bispo, a mulher era uma pessoa arrogante. Eu não sei se ela deveria ter não deveria ter tido boas experiências com a igreja, alguma coisa. E quando eu liguei para ela, ela falou assim, olha, o caminhão está saindo daqui. Se chegar aí não tiver dinheiro para pagar o motorista aí, eu jogo esse concreto no mato, mas não deixo ele aí. Oxe, não tem fiado. Eu fiquei quieto, não tinha dinheiro. Eu falei, meu Deus, como é que nós vamos fazer? E esse caminhão tá vindo. E os irmãos perceberam que eu estava angustiado, eu andava para lá e para cá, tudo sujo ali, ajudando e tal. Isso, do lado de lá da avenida desce um carro. O cara olha para lá, não sei nem quem é esse cara até hoje. Até hoje. Aí ele virou lá embaixo, desceu um Monza azul, parou. Quem que é o pastor aí da igreja?
Aí o irmão falou assim, aquele senhor ali, ó, chama ele. Aí eu fui lá no cara. Falou, ó, pastor, o senhor precisa saber quem sou eu, da onde eu sou. Eu sei que eu estava descendo lá e Deus mandou eu dar esse cheque aqui pro senhor. Aí abriu a carteira dele assim, checão do Banco do Brasil, assinou. Bispo. Quando eu peguei o cheque, era o valor do caminhão. Uau! Oh, aleluia! Isso aconteceu ali, onde nós estamos. Quando o cara chegou, falei, tá aqui, moço. Pode descarregar. Se quiser passar no banco, o cheque é bom, pode passar. Aí descarregou o caminhão e levou o cheque do cara embora. Que forte. Nunca mais vi esse homem. Forte. Eu nunca mais vi esse homem, não sei quem ele é. Não sei se é crente, não sei. Meu Deus, forte esse aí, Depende pastor. de Deus, é isso. É aquilo que eu costumo dizer, pastor. A obra que Deus manda fazer, ele paga, né? Paga, é incrível, é incrível. É incrível. E falando de construção, o senhor está com construção nova, para eu ver. Nós compramos o terreno, né? Está com um projeto. Terreno. E o senhor vê como que é a vida da gente. Ali naquele lugar, nós construímos aquela igreja. E aquilo foi para leilão. Porque o terreno não era nosso. O terreno era de um cara da igreja, que é meu amigo de 40 anos atrás. Conheço ele. Aí ele veio para a igreja no desespero. Eu era ainda da Assembleia, ele veio no desespero no culto. Tem muita propriedade o cara. Aí ele falou assim, ó, tem meu terreno lá, constrói lá. Vocês pagam um aluguelzinho para mim, vocês ficam a vida inteira aí, até Jesus voltar. Só que ali, como era um posto, tinha um processo, Petrobras. Tá? E fez acordo, não cumpriu, fez acordo, não cumpriu, o negócio foi leilão. O senhor imagina eu recebendo a notícia, ó, foi vendido o terreno com a igreja em cima. O senhor sabe por quantos mil? 140 mil. Que isso? O leilão. E eu sem saber que tinha leilão. Assessoria lá. 140 mil não paga nem o... Não, bispo, não paga nada. O senhor imagina. Aí, Nossa, pastor. pavor. Aí veio aquela angústia. Não, desculpa, não sabia disso, não tinha entrado no assunto. Não é bom para contar a produção de Deus. Aí, eu falei para a esposa, agora não tem o que fazer, eu vou morrer e... Mas agora vai morrer, tudo que eu fiz. Ué. Aí eu lembrava lá, por que eu saí da junta? Por que eu saí do trabalho? Por que eu saí de lá de onde eu estava, ficasse lá? Aí eu falei, E o dono? Não deu para negociar com o dono que comprou? Deu, ele foi lá, pessoa muito conhecida, o escritório que meu filho trabalha, o advogado, eles são clientes desse escritório. Então, conversou com meu filho, tal, acertou. Aí eles foram lá e falaram assim, ó, pastor, eu comprei o terreno aqui e a gente nem sabia que tem uma igreja em cima. Comprou o terreno. Mas eu arrematei isso aqui é meu. Mas eu não quero que o senhor saia daqui, o senhor pode ficar aqui a vida inteira. Eles eram da Sara da nossa terra, tem gente presbiteriana. Cristão. Aí ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu faço um contrato para você de 7 anos. O valor do aluguel aqui seria 12 mil. Aí você me paga um pouquinho por mês aí para compensar o investimento que vocês fizeram. Tá bom, assinamos, conversamos com a diretoria, tá? Aí eu falei, e agora o terreno? Nós precisamos sair daqui. Eu não quero mais ficar aqui. Perdi o gosto daqui. Isso aqui é um problema. Não é meu. Aí apareceu um loteamento ali do Piscini, entre o Novo Mundo ali, aquela região ali. Aí nós fomos lá. Eu vi os terrenos, olhei, meu Deus, não posso, não vai dar. Gente, não consigo comprar isso aqui. Como é que eu vou pagar esse valor mensal? 5 terrenos, um do lado do outro. Tem jeito.
Aí os filhos, os advogados, o doutor Tiago e a direção, vamos comprar, precisamos comprar. Gente, não consigo pagar. Vocês estão vendo aí a arrecadação. A arrecadação é essa. Nós gastamos isso por mês, tal. Não consegue. Olha quanto nós temos de caixa aqui. E, bispo, orei a Deus, assinei o contrato. Falei, vamos assinar. Deus vai prover isso aí. Aí fui lá, coloquei meus pés lá no terreno, orei. Beleza. Olha só, olha o que Deus faz. Então nós compramos esse terreno, nós tínhamos X em caixa. E com o valor do terreno, nós íamos ficar negativados todo esse tempo. Ia começar até acabar tudo. O que aconteceu? Quando nós chegamos num determinado tempo, nós tínhamos já pago 14 parcelas do terreno e nós tínhamos 3 vezes mais em caixa do que tinha lá. Meu Deus. O que é isso? Multiplicação de Deus. Só pode ser. O senhor faz a conta, não dá certo. Não fecha. Não fecha, bispo, não fecha. Eu não vejo de onde veio isso. Eu sei de onde veio, mas... Né? E aí, o pessoal falou assim, eu tenho um sobrinho, tenho 3 sobrinhos na igreja que são engenheiros. 2 são arquitetos e um é civil. Aí fizeram o projeto da igreja. O projeto seria R$40 mil. Não vou cobrar nada da igreja, não. Vamos fazer para o senhor aqui e tal. Apresentei para os irmãos. E aí as empresas que fabricam as estruturas, esse pré-moldado, eles fazem assim para o senhor. Eles começam a fazer, o senhor dá uma entrada e quando terminar o senhor tem que pagar tudo. E uma igreja, uma estrutura para uma igreja de 1.000 pessoas, eles demoram 3 meses para deixar pronto. Como é que você paga, hein? Então, como é que eu vou pagar isso aí em 3 meses? 90 dias. Aí o cara vem na igreja, conversa com um, conversa com o outro, aí foram falar com o gerente, o homem, uma empresa alicerçada que não precisa de dinheiro. Aí o cara falou, rapaz, a conversa do cara, você sabe que nós nunca fizemos igreja? Eu queria deixar um legado de fazer uma igreja. Vamos fazer o seguinte, pague em 20 parcelas para mudar. Que era em 90, virou 20. Bispo, nós já pagamos 5. Em cima daquilo que nós já pagávamos do terreno. Uau. É uma coisa impossível. E Deus todo mês está provendo. Aquele pré-moldado, é só vir encaixar. Só vem encaixar. Aí tem esse rapaz que é amigo meu, que é engenheiro, tem uma empresa aqui, falou assim, viu? Para a empresa, porque a empresa pré-moldada ela já tem quem faz a base. Só que o valor é muito maior. Então eles vêm com o pré-moldado já com a base pronta. Ela tem que fazer a base. Só que eles não fazem a base. É uma empresa terceirizada que faz. Já com eles, com o projeto junto, faz, eles vêm só colocar. Aí esse rapaz falou assim, não, você não vai pagar para eles, eu vou fazer. Eu tenho uma empresa e eu vou fazer, vou deixar pronto. Em vez de gastar 150 mil, você vai gastar 70. Uau. Ô bispo. É Deus falando, tô contigo. Aí vem o irmão e fala assim, vou fazer uma paeja na igreja aí, vende para os irmãos. Aí vem outro, dou 5 edredom aí, que custa R$300, vende para os irmãos. Aí vem outro, vendi uma casa lá, quero dar uma oferta. É assim mesmo. É Deus. O Pai do céu vai trabalhar. Então estamos lá, é um desafio. Ó, pra o senhor ver como é que tá a cabeleira. Não é fácil não, né? Eu ainda vou chegar assim, igual Não, eu já assumi de uma vez, sim. Só ficava coroinha, eu falei, vamos passar de uma vez, né? Então, o senhor sabe do que eu estou falando. As aflições desse tempo presente, mas Deus não deixa a gente ter. Que bom, que benção. Estamos aí vivendo a expectativa. Que bom. Tem que ser igual Caleb, né? Caleb. Passou o tempo, mas a energia é a mesma. Estou aqui, pronto. Vou atrás do meu monte. Vou atrás do meu monte. Ela tá chegando agora aí para ajudar. Né? E um segura o braço erguido, outro segura outro braço e levamos. Tá certo, é bom, né? Senão, gente... E é bom ver isso daqui, né? Uma geração nova acompanhar, né? É muito bom já, né? Muito bom. Que bom. E eu já falei para eles que eu quero chegar... Meu filho é pastor, meu genro, ele tá no caminho aí, disse que vai casar agora, vamos orar para casar. Eu orei 5 anos para aparecer uma namorada, apareceu, agora estou orando para casar. 5 anos, e não queria saber? Uma moça lá.
E agora você vai casar, chefe. Vai casar? Morando aí, eu vou ajudar. Falei, eu vou ajudar, vou, né? Pra casar logo, pra ver se, né? Rapaz do céu, hein? Ele é Vai mais ser do bem. João, de vez em quando ele ele já é. E vai ser benção. Pastor, deu o nosso tempo, um Meu Deus do céu, bate-papo que muito alegria, gostoso, viu? que resenha Nossa, boa. boa. Fico muito feliz Eu mesmo. estou muito agradecido a Deus por essa oportunidade. Honrado. Pastor, a gente vai voltar. Vamos combinar, eu quero ver a banda tocar lá, Vai, vamos o lá senhor vai. ver a O senhor orquestra, vai, eu sou sim, apaixonado eu tenho por isso daí. certeza que vai lá, o senhor vai gostar. Amém. E quero, muito obrigado, Eu que agradeço. Celso Rabisco, por esse tempo dispensado conosco aqui. Fiquei sabendo que o senhor não estava muito bem de saúde, melhorou, Graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos. Já, 2 minutinhos já encerro. Não, Nós oxe. temos uma. Meu pai ficou muito doente. Ele trabalhava numa empresa de fundição. E lá no forno do calor, ele sair para fora e a friagem e tal, ele perdeu, ele teve pneumonia, mas naquela época que não tinha tratamento, Meu Deus. tuberculose e tal. A gente em casa, o prato dele era separado, tudo era separado. A gente precisava tomar vacina em Piracicaba e tal. E ele ficou muito doente, perdeu um pulmão e depois o outro ficou metade só, e ele estava à beira da morte. Jesus curou ele, restaurou, deu vida, saúde. E uma noite ele ensinava a gente que era filho, pequeno ainda, nós morávamos, muito pobrezinho, morava numa casinha ali na Vila Queiroz. E ele ensinou a gente a orar, Jesus vem visitar a nossa casa. E a gente orava toda vez, bispo, Jesus vem visitar a nossa casa. Passa lá em casa, Passa lá em Jesus. Passa lá em casa. E a gente dormia na sala, o senhor conhece, esse menino novo não sabe, aquele sofá, cama que a gente abria. Sim, claro. Dormia 4, 5 naquele sofá, Sim. os pais eram pobres, só tinha aquele sofá. Te cabelo, aí. Aí durante o dia empurrava, ficava sofá. Exatamente. E meu pai ficava em cima, assim, tinha uma escadinha de madeira com a minha mãe. E um dia, ele de madrugada ruim, com tuberculose lá, passando mal. Minha mãe com pedra na vesícula, grávida da minha irmã, morrendo. E ele viu a porta do quarto, abriu de madrugada. E entrou um ser, vestido de branco, maravilhoso, com uma pastinha na mão. Uau. Como se fosse um médico. Foi lá na cama, debruçou sobre a minha mãe, olhou como se estivesse olhando para ela e virou para sair. Quando ele estava saindo, meu pai falou assim, Senhor, faz tanto tempo que a gente pede para o senhor vir aqui na minha casa. Meus filhos, olha minha esposa, olha o meu estado de saúde. Aí meu pai disse que ele virou para ele assim, disse, filho, se precisar, é só me chamar. E foi embora. Jesus curou meu pai, minha mãe teve a minha irmã, operou da vesícula, ficou tudo bem, graças a Deus. Uma noite só. A tempestade passou. Então eu costumo chamar ele quando eu preciso. Glória a Deus. E ele tem vindo. Amém. Amém, E pastor. ele tem sido maravilhoso. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. O senhor é uma simpatia de pessoa, sua família, seus filhos aí. Tudo bem, obrigado pelo carinho, por me dar o privilégio de estar aqui para falar com esse povo tão lindo e abençoado que são as pessoas que seguem o senhor. Amém. Fico muito feliz, muito honrado. Nós vamos tomar café juntos. Vamos, e até o dia que... E vamos amadurecer essa ideia de sentar, tomar um café. Vamos, o Bispão já topou, o Negão Black lá. O Topzera é meu amigo. Ele é meu amigo do coração. Ele sabe que ele mora no coração. Ele mandou mensagem pra mim hoje. Vou até fazer uma propaganda. Ele tá vendendo um lustre lá. Mas é caro pra Dedé. Um lustre. Pai, não tem nem casa pra botar um lustre desse. Aí ele falou assim: não, eu vendo barato, né? Aí eu falei pra ele, não vamos sentar pra nós tomar um café junto, pra nós dar umas Isso é muito bom, isso é bom. Precisa disso. Estou sempre à disposição. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor. A comunidade. Amém, que o senhor continue usando o senhor poderosamente. Amém. O senhor também. Que a sua igreja cresça, que o seu povo lá fique próspero. Amém. E que a mão do Senhor esteja sobre sua vida, sua família. E que o Senhor, onde o senhor colocar os pés, ele te dê por herança. E que a gente possa estar aí glorificando, dignificando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, meu amigo. Um Tamo abraço. junto. Deus abençoe. Pessoal do Pode ou Não Pode, muito obrigado por ter participado conosco, ficado ligadinho. Compartilha aí. Depois você vai ver os nossos recortes aí no YouTube. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo Pode ou Não Pode.